Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso online Raciocínio Quantitativo do teste AMPAD para passar. E hoje vamos falar sobre operações com conjunto. A próxima operação é a chamada intersecção, que eu vou representar por este símbolo. A intersecção represento por esse símbolo. Chamamos de intersecção dos conjuntos A e B, por exemplo, ao conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então, são elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então, chamar a atenção por esse E aqui. Então, a interseção com B é o X tal que X pertença a A e X pertença a B ao mesmo tempo. Ao exemplo, seja A o conjunto menos 1, 0, 3 e 6. E seja B o conjunto menos 2, menos 1, 2, 3 e 5. Eu quero a intersecção, então, ou seja, a intersecção em B é exatamente os elementos que tem A e em B. Então, aqui, quais são esses elementos que eu tenho A em B? O menos 1, aqui ó, o menos 1 está aqui, e o 3 está aqui. O menos 1 e o 3. Bom, uma outra forma de representar isso é na forma de diagrama. Eu posso ter, por exemplo, dois conjuntos disjuntos, que não têm elemento em comum, o A e o B. E aí, quando eu faço a intersecção deles, A intersecção com B vai dar vazio, porque não tem elementos comuns. Mas uma outra forma de representar, eu tenho A, o conjunto A e o conjunto B, realmente eu tenho elementos comuns aqui. Quais são esses? É o que está aqui no meio, aqui, ó, intersecção. Então, eu vou ter A intersecção com B. Mas pode acontecer também que eu tenho o A está contido no B. Se ele está contido no B, a intersecção é exatamente o próprio A. Então, a intersecção com B é o próprio Azinho aqui. Em casos de intervalos numéricos, né, vamos aqui dividir a tela um pouquinho, em intervalos numéricos eu posso ter um outro exemplo. Um intervalo aqui para o A, um intervalo aqui para o B, e um intervalo aqui da intersecção, de A intersecção com B. E aí eu vou ver o que acontece. No caso do A, eu vou colocar um exemplo. Fechado em menos 5 e aberto em menos 1. Então, tem esse intervalo aqui. No 3, aberto e fechado no 6. Então, também tem esse intervalo aqui. Então, vamos lá. No B, eu vou colocar aqui o menos 4 aberto, menos 4 aberto, e vai até o 0, 0 fechado. Então, tem esse intervalo aqui. Aqui no 4 fechado, e vou colocar agora no 7 aberto. Então, eu tenho esse intervalo. Agora eu vou fazer o quê? Aonde que realmente eles vão intersectar, né? Ou seja, comum. Aqui, ó, se eu traçar no 4 aqui, ele vai estar aqui no 4 e vai estar aqui no que é comum, nesse intervalo. Então, vai ficar comum no menos 4 e no menos 1. Só que observando que aqui no menos 4 ele está aberto e no menos 1 ele está aberto. Então, eu tenho esse intervalo do meio aqui. E aqui eu vou ter agora aqui no 4 e no 6. 4 fechado e 6
fechado. Então, eu tenho aqui no meio aqui também. Então, a representação, esta representação fica A intersecção com B é o x pertence aos reais, tal que menos 4 é menor do que x e é menor do que menos 1. Certo? E, né, tem a outra parte aqui. Qual a outra parte? A outra parte é 4 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 6. Eu posso representar também dessa forma, que é o 4 está aberto, então vai ficar o menos 4 até o menos 1. O 1 está aberto também. União, né? União por quê? Eu vou unir as duas partes, não quer dizer que é intersecção, é a união das dois intervalos. Do 4 fechado a o 6 fechado. Então, agora nós vimos a intersecção, como fazer a intersecção. Bons estudos e até a próxima aula.